No vídeo de hoje eu separei 5 carros de luxo usados, altamente tecnológicos, bem equipados e seguros. A maioria deles apresenta um desempenho acima da média, porém costumam ser mais baratos do que vários carros populares e de entrada. Para quem está pensando em comprar um carro mais legal e diferente neste ano, essas são opções significativas a serem consideradas. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 90 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Vale a pena também considerar os custos para manter os carros dessa lista. São carros mais luxuosos, embora hoje em dia sejam relativamente baratos. Isso significa que o carro desvaloriza, mas o custo de manutenção não. E também vale a pena comentar o quanto os carros ainda continuam caros. Um carro de entrada um pouco mais novo, mesmo usado, no mínimo custa 60, 70, 80 mil reais e dependendo passa facilmente da casa dos 100 mil reais. Disparado, um dos melhores carros dos anos 2000 e 2010 que a Hyundai teve aqui no Brasil foi o Veracruz. Atualmente ele tem um excelente custo-benefício no mercado de usados, acima da média. É um SUV de luxo que tem motorzão V6, muitos equipamentos e opção de 7 lugares, que dá para encontrar até abaixo dos 50 mil reais uma boa opção. Dificilmente você encontrará um carro tão refinado por esse preço. O Veracruz é disponível em uma versão com todos os equipamentos de série, a GLS, que tem teto solar, os bancos em couro, o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, o piloto automático, os airbags frontais, laterais de cortina, controle de estabilidade e tração, bancos com regulagem elétrica e muitos outros equipamentos. São tantos equipamentos que daria para fazer um vídeo só comentando sobre isso. Mas outro destaque, além desse luxo todo e tecnologias para a época, temos também o espaço interno e porta-malas. Primeiro que ele tem a opção de 7 lugares, algo bem interessante para quem tem uma família grande. Porta-malas que não tem uma boa capacidade com a terceira fileira de bancos levantadas. Ele tem apenas 120 litros. Mas caso você prefira o porta-malas maior, sem a última fileira de bancos, ele tem absurdos 600 litros. Partindo para a mecânica do Veracruz, por aqui temos um belo motor Lambda 3.8 V6. Aqui no Brasil, o Azira de primeira geração veio equipado com motor 3.3, porém nos Estados Unidos, por exemplo, saiu a versão Limited do Azira que tinha exatamente esse mesmo motor, um 3.8, que gera 270 cavalos a 6.000 RPM e 36,2 kg de torque a 4.500 RPM. E o câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas, e sua tração é nas 4 rodas sob demanda. Ele faz 0 a 100 em 7,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 215 km por hora. É um desempenho muito bom, principalmente se você considerar que é um SUV de quase 2 toneladas que prioriza muito mais o conforto. É um carro familiar. Porém, o que acaba não agradando muito é o consumo dele. Mas novamente, deve levar em consideração que é um carro V6 e pesado. A média oficial divulgada é de 4,4 km por litro na cidade e 7,1 km por litro na rodovia. É lógico que é uma média, então vai variar muito para cada pessoa. Mas o que eu vejo que muitos donos falam é que a média dentro da cidade fica em cerca de 6 km por litro e na rodovia entre 8 e no máximo 10 km por litro, andando bem de boas e priorizando a economia de combustível. Mas, sinceramente, é difícil você andar tranquilo com motorzão 3.8. O conjunto mecânico do Veracruz é extremamente confiável. O único detalhe é o custo de manutenção, que vai ser um pouco mais caro se precisar fazer uma manutenção corretiva. Agora, preventiva é bem tranquilo e ele fica entre um dos SUVs mais baratos de manter da sua categoria. Também não vai querer comparar o custo de manutenção desse carro aqui com o carro popular. Tem que comparar com os carros da mesma categoria. Então a minha dica é sempre fazer uma excelente pré-compra para você comprar um carro que esteja em bom estado de conservação e não ter dor de cabeça. Porque se você precisar fazer uma manutenção corretiva, aí sim o bicho vai pegar.
No geral, também fique de olho no consumo. Se você quer um carro para usar no dia a dia, também não vale muito a pena. É um carro bastante beberrão, mas para fazer viagens. Um Hyundai Veracruz 2008 você vai encontrar na faixa de preço entre 38 a 55 mil reais. Outro SUV bem interessante também, completo e relativamente barato, é o Subaru Forester. É um baita carro, mas que assusta muitas pessoas por causa da dificuldade na hora de fazer uma manutenção. Realmente, na hora de fazer uma manutenção mais complexa e até corretiva também, talvez seja mais complicado manter este carro, mas também não é nada impossível. Por isso eu coloquei na lista também a versão um pouco mais racional com motor 2.0. É um carro que eu indico para pessoas que querem um SUV de luxo, com muito espaço interno e um porta-malas generoso de 450 litros. Além de ser um SUV que tem muito conforto para você rodar dentro da cidade ou fazer viagens, ele também consegue pegar um fora de estrada não tão pesado, até porque não é totalmente a sua proposta. Mas ele tem a tração 4x4 permanente, que é um destaque, embora faça o carro beber mais. Além de ser um carro bem alto, tendo 215 mm de altura. Isso para muitas pessoas acaba sendo importante. A versão que você vai encontrar com motor 2.0 é a LX, que mesmo sendo a versão de entrada, entrega bons equipamentos como o ABS, o Duplo Airbag, o controle de estabilidade, tração, o ar-condicionado digital e automático de uma zona, retrovisores rebatíveis eletricamente, piloto automático, entre outros itens. Mas caso não sejam equipamentos necessários para você, você consegue encontrar alguns que saem com o opcional do teto solar, o volante multifuncional, bancos em couro, banco do motorista com ajuste elétrico, airbags laterais e de cortina totalizando 6 e os faróis de xenon. Com certeza, se você levar em consideração a época do carro, você não vai sentir falta de tecnologias e equipamentos. Mas se por um lado ele surpreende, por outro lado ele decepciona muito, que é a sua mecânica. É uma mecânica, como comentei anteriormente, confiável, mas o motor dele tem pouca potência para um carro tão pesado. Então você tem que colocar na balança. Um carro mais potente, aí você vai ter que pular para uma versão mais de topo, porém menos racional, ou um carro mais racional com menos potência. É um motor 2.0 de 150 cavalos a 6.000 RPM e ele tem 20 kg de torque a 3.200 RPM. Em conjunto com um câmbio automático de 4 marchas, ele não vai entregar uma potência acima da média. Espere um 0 a 100 de 12,7 segundos e atinge uma velocidade máxima de 185 km por hora. Isso tudo porque é um carro que pesa 1.500 kg, é bem pesado. O consumo oficial divulgado pela Subaru é de 8,9 km por litro na cidade e 14,4 km por litro na rodovia. Particularmente, eu não acredito muito. A média real mesmo deve ser de 7 na cidade e 11 na rodovia. A versão 2.0 do Subaru Forester do ano de 2010 tem preço médio entre 40 e 50 mil reais. Se você encontrar em um bom estado de conservação, vale a pena, considerando o consumo puxado e que você não vai ter um desempenho de surpreender. O Volkswagen Passat CC, quando chegou aqui no Brasil em 2009, tinha o propósito de ser o sedã topo de linha da Volks, entregando muitos equipamentos, tecnologias e uma motorização V6, sendo na época, junto com o Touareg, que era o SUV de porte grande, o único carro da marca a ter essa motorização. Acima existia apenas o Touareg V8. Uma novidade que estreava também junto com o Passat CC era o novo volante da Volkswagen, que logo passava a ser utilizado por toda a linha, desde o Gol até o CC. Em 2013 ele recebeu um facelift e ficou mais bonito ainda. Esse modelo passa tranquilo como um carro novo ainda, mas também tem uma diferença de preço considerável em relação ao primeiro modelo. E neste mesmo ano ele deixou de ser chamado de Passat e começou a ser chamado apenas de CC, tanto que a tabela FIPE é diferente. O Passat CC vai até 2012, já o CC vai de 2013 até 2016, quando ele saiu de linha. Aqui no canal já comentei bastante sobre a versão V6 e dessa vez eu decidi comentar sobre a versão um pouco mais racional, a 2.0 TSI, que utiliza o mesmo motor do Jetta.
Essa versão seria como uma de entrada, mas ainda assim é um baita carro e não deixa a desejar em nada. Ele tem motor 2.0 EA888 TSI Turbo com injeção direta, mesmo encontrado em vários outros carros da Volkswagen. Ele gera 211 cavalos a 5.300 RPM e 28,5 kg de torque a 1.700 RPM. Ele usa um câmbio de dupla embreagem banhado a óleo DSG-6, que tem 6 marchas. Com isso ele faz de 0 a 100 em 7,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 209 km por hora. É lógico que em termos de desempenho, ele vai andar menos que o V6, que tem quase 300 cavalos, são 89 cavalos a mais. Mas para quem não exige um desempenho acima da média, esse 2.0 aqui já é bem o suficiente e muito mais racional, além de ser mais econômico. E falando nisso, na cidade espere um consumo médio de 8 km por litro, rodovia 11 km por litro. A tabela FIPE de um Passat CC ou apenas CC do ano de 2014 com motorização 2.0 é de R$ 86 mil, mas no mundo real você vai encontrá-lo entre 100 e 110 mil reais. Aqui em nosso mercado, os sedãs médios premium mais buscados são BMW Série 3 e Audi A3. Com isso, Mercedes C180 ficou um pouco de lado, principalmente nesta penúltima geração que ficou muito bem acertada e vale super a pena para quem quer um primeiro carro premium. Ele é bem racional olhando por este lado. O C180 dessa geração chegou aqui no Brasil em 2015, porém começou a ficar mais popular apenas em 2017, quando se tornou nacional, pois anteriormente o que dominava mesmo era Série 3 e Audi A3. E mesmo assim, parece que foi um carro que não caiu muito no gosto do brasileiro. Tanto que o A200, que é praticamente o modelo hatch, fez mais sucesso. Ele foi lançado em duas versões, a Vanguard e a Exclusive. Ambas versões compartilham o mesmo motor 1.6 turbo. A maior diferença fica em alguns equipamentos. A versão de entrada tinha um estilo um pouco mais esportivo e uma suspensão mais firme, enquanto a versão Exclusive, a topo de linha, tinha um estilo um pouco mais elegante, uma suspensão um pouco mais confortável e os bancos dianteiros com ajuste elétrico. Além disso, também tinha um sistema de som premium da marca Burmester e o teto solar elétrico de série. O espaço interno por aqui não é um grande forte, porém é ok. Não esbanja muito espaço, mas também não é ruim. Ele tem um entre-eixo de 2,84 metros e uma largura de 1,81 metros. E o porta-malas tem 480 litros, também ok. Agora partindo para a mecânica, ele é equipado com motor 1.6 turbo com injeção direta que gera 156 cavalos a 5.300 RPM e 25,5 kg de torque a 1.200 RPM. E o câmbio é um automático de 7 marchas, o 7G Tronic. Com isso ele faz de 0 a 100 em 8,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 223 km por hora. O consumo é muito bom se você levar em consideração que é um carro premium, isso tudo por ele ser equipado com motor pequeno e turbo, além de ter um câmbio de 7 marchas. Dentro da cidade espere uma média de 9 km por litro, na rodovia 13,6 km por litro. O Mercedes C180 1.6 2015 tem preço médio entre 110 e 130 mil reais. Um SUV que hoje em dia não tem um bom mercado, mas é uma opção bastante interessante, principalmente se você quer um carro familiar, é o Volkswagen Tiguan de primeira geração. Pelo preço atual, é um dos SUVs médios com melhor custo-benefício do mercado, já que possui motor 2.0 turbo, tração 4x4 e muitos equipamentos avançados para a época. O Tiguan possui apenas uma versão, mas com vários opcionais. Mesmo na versão mais básica, ele é bastante completo, mas a diferença de preço para as versões mais equipadas é tão pequena que vale a pena optar por elas. A versão mais equipada tem alguns diferenciais como GPS, o Parque Assist, teto solar, bancos em couro e outros opcionais. Além desses itens que eram opcionais, ele tinha alguns bem interessantes que eram de série, como os airbags frontais, laterais e de cortina, o controle de estabilidade de tração, o ar-condicionado digital e muitos outros itens.
No entanto, o espaço interno é um ponto bastante fraco desse carro. Embora ele seja um SUV médio, apenas 4 passageiros adultos viajam bem e com conforto. Só que o porta-malas acaba ganhando, já que tem 513 litros. Então falta um pouco mais de espaço no interior, mas o porta-malas acaba suprindo. O motor do Tiguan é um 2.0 EA888 TSI Turbo com injeção direta, mesmo que a gente encontra no Jetta. Ele gera 200 cavalos a 5.100 RPM, 28,5 kg de torque a 1.800 RPM. O câmbio é um automático convencional de 6 marchas da Aisin. Embora esse câmbio aqui deva bastante para o DSG em termos de performance, ele tem um custo de manutenção menor e também é mais confiável. O Tiguan faz de 0 a 100 em 8,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 207 km por hora. Considerando que ele pesa um pouco mais de 1.500 kg, é um desempenho ok para o carro. O consumo de combustível é um ponto negativo sim por aqui, pois a tração, além de ser 4x4 permanente, assim como comentei anteriormente, é um carro bastante pesado. Então, dentro da cidade, espere uma média de 6 km por litro e na rodovia 10 km por litro. Em relação ao preço, um Tiguan do ano de 2012 você vai achar na faixa de preço a partir dos R$ 55 mil. Se você for pegar os modelos anteriores de 2010, você já acha a partir dos R$ 47 mil. E é uma baita opção nesta faixa de preço. Se você levar em consideração os custos, vale super a pena. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!